Agora sim, Augusto, dá para juntar. Nesse caso ele tem razão, nem todo político é ladrão. Ele é, mas nem todo político é. Da Justiça, evidentemente, que chefia a PF, caçador, ele agiu como caçador de fake news. Ele fez um dossiê, ou seja, é com isso que ele está preocupado. Naquela lista tinham políticos, influenciadores, jornalistas, de novo, perfis de direita. Então que o Paulo Pimenta pilota tudo isso e ainda tem a chave do cofre das verbas publicitárias da Secom, que ele distribui para emissoras de TV aliadas, para o pessoal alinhado nas redações, isso aí está muito claro também. A Gleisi Hoffmann comanda o PT, também está muito claro. A reportagem do Estadão mostrou que o Gilmar Tato figura bem... O bicho está pegando, foi tudo desmascarado, CPI vem aí. Vai cair a casa de muita gente da esquerda, ao começar por ele, Paulo Pimenta, é isso mesmo. Até mesmo porque foi revelado o verdadeiro gabinete do ódio e não tem nada a ver com Bolsonaro não. Mesmo eles dizendo que era de Bolsonaro, naquela época acusando, a verdade veio à tona. E vai deixar vocês chocados. E sabe quem vai revelar tudo sobre isso? São os comentaristas da Revista Oeste, que vão trazer todos os detalhes. E vocês vão ver, a casa caiu. Caiu para a esquerda, pois foi tudo revelado. E tem até influenciador sendo procurado pela justiça. E de esquerda, viu? Vejam. Na Câmara, parlamentares da oposição anunciaram a criação de uma CPI para investigar a chamada milícia digital do PT. E nós vamos agora a Brasília para falar com a repórter Ruth Moraes, que traz os detalhes para a gente. Muito boa noite, Ruth, seja bem-vinda. Esse requerimento aí da CPI se baseia, então, em reportagens da imprensa, nós até comentamos aqui em Oeste Sem Filtro nessa semana, que mostram a atuação de influenciadores digitais aliados aí à base do governo. É isso? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Então, a oposição anunciou essa CPI há pouco. O requerimento já conta com um pouco mais de 60 assinaturas, lembrando que são necessárias 171 para poder protocolar o requerimento. Eles ainda vão conversar com o presidente Lira para saber, eventualmente, se a CPI será instalada ou não. E eles usaram como base para pedir essa CPI várias reportagens noticiadas pela imprensa, em especial pelo jornal O Estado de São Paulo, que denunciou aí uma estrutura, né, financiada com dinheiro público, que manteria influenciadores para atacar, né, e descredibilizar membros da oposição, pessoas comuns, cidadãos comuns que criticassem o governo e até mesmo a imprensa, né, a imprensa profissional, que publicasse matérias que fossem contrárias ao governo Lula. Essa estrutura teria sido criada durante as eleições presidenciais de 2022 e, segundo o líder da oposição, Felipe Barros, aqui na Câmara, ele disse que ela é chefiada pelo ministro Paulo Pimenta, que comandava a Secretaria de Comunicação, a SECOM, né, até poucas semanas atrás, e essa estrutura teria ele como chefe e teria alguns braços, né, contando com influenciadores mais alinhados ao governo e também com a própria SECOM, que estaria em grupos de WhatsApp, né, então funcionaria com grupos de WhatsApp que teriam uma agência de marketing auxiliando e até mesmo o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Então, esses grupos eram comandados aí, chefiados por essas pessoas de confiança do ministro Paulo Pimenta, segundo a denúncia, né, segundo o requerimento também da CPI, para difundir informações falsas contra pessoas que fossem contrárias ao governo do presidente Lula. Então, ele cita também até mesmo a própria primeira-dama Janja, também, que teria sido denunciada, né, em alguns relatos que chegaram até eles. E, para além disso, a oposição também acionou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para que ele incluísse no inquérito das milícias digitais essas denúncias que surgiram com a imprensa e até mesmo que deu origem à própria CPI. Dessa doutrinação ideológica motivada pelo que a própria imprensa tem divulgado, o chefe dessa milícia digital é o ministro Paulo Pimenta. Essa estrutura conta com financiamento público, essa estrutura conta com influenciadores e essa estrutura tem dois objetivos: atacar e descredibilizar não só a oposição, mas qualquer cidadão que faz críticas
a atuação do governo. Então a gente conferiu um pouco da fala do líder da oposição, Felipe Barros, e eles estão aguardando, né, uma resposta do presidente Lira, devem se reunir com ele, acredito que hoje ou amanhã, ou até mesmo na próxima semana, para tratar dos próximos passos para a CPI, assim que ela atingir o número mínimo de assinaturas. Ruth, mudando um pouquinho de assunto, hoje foi um dia bastante agitado aí na Câmara, você estava acompanhando. Conta pra gente o que mais os deputados definiram aí na tarde de hoje, Ruth. Pois é, Paulo, hoje foi bem agitado por aqui. Na pauta estavam duas urgências de propostas que são um pouco polêmicas aqui. Uma delas é de um projeto que equipara o aborto feito em casos permitidos por lei, como o de estupro, o aborto de até 22 semanas, ao homicídio simples, e prevê a pena, né, aumenta a pena de 10 para 20 anos de pena máxima. E outro projeto também, outra urgência sobre o projeto que estava aqui na Câmara, que esse já foi aprovado, que é o das delações premiadas. Então, o que esse projeto prevê? Ele anula as delações premiadas que forem feitas por réus que estão presos. Esse projeto foi proposto em 2016 pelo então deputado Valdir Damus, que é petista e atual secretário do Ministério da Justiça do governo Lula, e ele propôs esse projeto em meio à Lava Jato, né, no auge da Lava Jato, que usou também muitas delações premiadas. Então a ideia era uma reação à Operação Lava Jato, e a proposta, apesar disso, foi apoiada por membros da oposição aqui na Câmara, e a urgência foi aprovada. O mérito da proposição sobre o aborto e também sobre a proposição das delações ainda não chegou a ser pautado, porque eles ainda não possuem relatores. Então a ideia é apenas dar celeridade à tramitação dessas propostas, para que assim que tiverem relatórios finais prontos, para que os méritos possam ser votados pelo plenário. Volto com você, Paula. Boa noite. Bom, antes da gente passar para o próximo assunto, deixa eu pedir aí a análise política de Silvio Navarro sobre essa coletiva que ocorreu agora há pouco. Silvio, que a Ruth trouxe aqui para a gente, destacou aí um trecho, a gente viu o Felipe Barros comentando, da oposição aí anunciando essa CPI da milícia digital do PT, e que Paulo Pimenta, então, chefe da SECOM, seria aí o chefe dessa milícia digital organizada pelo PT. Como é que você avalia esse movimento aí, essa medida da oposição? Paula, a oposição aproveita o momento político que o país vive. No comentário anterior, a gente lembrou que o Congresso entendeu um pouco da força que tem neste momento, que consegue impor sucessivas derrotas ao Executivo. Ainda há uma queda de braço, um cabo de ferro, né, ali, de força com o Judiciário, mas em relação ao Executivo, tudo aquilo que a Câmara quiser, hoje, ela impõe derrota ao Executivo. O Arthur Lira preside a casa, mas também vive um momento um pouco delicado. Ele tenta tratar da sua sucessão e ele não tem boa relação com a articulação política com Alexandre Padilha, a quem chama frequentemente de incompetente. Ou seja, ele está deixando a coisa correr. A oposição recolhe assinaturas. Número vai conseguir para uma CPI que, do ponto de vista do escopo, da fundamentação, ela é farta. Está muito claro que tinha aí um gabinete da ousadia, como disse o jornal Estado de São Paulo nesta semana, e como o PT trata, gabinete da ousadia. O gabinete do ódio para a imprensa tradicional era do Bolsonaro. Agora é gabinete da ousadia. Parece, a gente brincou, né? Letra de carnaval, música de pagode, o nome é qualquer coisa. Mas do que se trata? Se trata de uma milícia digital. Se trata de pagar influenciadores para atacar, cancelar, perseguir perfis de direita nas redes sociais. O Twitter X prova que isso acontece todos os dias, com jornalistas que não aderiram ao lulismo, ao PT, que criticam o Supremo Tribunal Federal também, e aí tem todo um consórcio por trás de blindagem, tem agências de checagem que só olham para um lado. Então, a fartura está toda aí. Que o Paulo Pimenta comanda tudo isso também não é novidade, porque ele assumiu isso. Antes de ser nomeado governador postiço do Rio Grande do Sul, Vou só ver se tá gravando, tá? Que eu gosto de olhar. Tá.
só mais um pouquinho. Comanda tudo isso também não é novidade, porque ele assumiu isso. Sim. Antes de ser nomeado governador postiço do Rio Grande do Sul, o que foi que ele fez? Ele recorreu à Advocacia Geral da União e pediu que a Polícia Federal investigasse, por meio do Ministério da Justiça, evidentemente, que chefia a PF, ele agiu como caçador de fake news. Ele fez um dossiê. Ou seja, é com isso que ele está preocupado. Naquela lista tinham políticos, influenciadores, jornalistas, de novo, perfis de direita. Então, que o Paulo Pimenta pilota tudo isso e ainda tem a chave do cofre das verbas publicitárias da SECOM, que ele distribui para emissoras de TV aliadas, para o pessoal alinhado nas redações, isso aí está muito claro também. A Gleisi Hoffmann comanda o PT, também está muito claro. A reportagem do Estadão mostrou que o Gilmar Tato, figura bem conhecida para quem é de São Paulo, por exemplo, ele já foi martista, depois virou uma espécie de eminência parda, comanda, de certa forma, esse núcleo de comunicação do PT, maiúsculo, né, da executiva, e o Gilmar Tato dá aulas, tem foto. Quem que a gente deve pautar essa semana? Qual é o assunto? Que pessoas a gente deve perseguir? Devemos pedir para influenciadores? Tem um influenciador aí que ficou milionário, teve bilhões de views, simplesmente para atacar Jair Bolsonaro. Então, repito, escopo, fundamentação, para onde ir, tem. Número para conseguir assinaturas? Tem. Como formar maioria numa CPI para não ser governista? Também. A CPI do MST provou isso no ano passado. Não fosse a interferência do Arthur Lira na reta final, a coisa teria sido muito pior para o MST e a sua ligação umbilical com o PT. Então, tá tudo aí. Agora, isso tudo para num ponto, que foi o final da reportagem que a Ruth trouxe. Inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. Acabou de ser prorrogado. Vai até o final do ano. Mas, inexplicavelmente, não tem ninguém lá da esquerda. Eu não sei o que acontece. Alguém sabe? E na terça-feira, no Rio, Lula participou da premiação da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. No discurso, o presidente sugeriu que os cientistas brasileiros precisam inventar um produto de inteligência artificial em português. Porra, eu desafio os nossos cientistas, vamos criar vergonha e vai ter uma conferência nacional em julho, vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa, criado pelo brasileiro, que a gente não vai permitir que roube a nossa criação da inteligência artificial, como foi roubado, sabe, a criação do avião. Que é isso? Tem mais, peraí. Falando... É surreal, né? Ele acha que está abafando, mas vocês viram todo mundo se olhando? Quem ele acha que é? Ele é presidente do Brasil, concordo. Mas querer mandar no mundo é sempre ele, né? Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Mas vocês viram, né? Tem mais, não parou por aí. Para uma plateia de estudantes, Lula tentou incentivá-los a participarem da política. Em seguida, o presidente deixou um conselho. Nunca diga que todo político é safado, que todo político é ladrão, que você não gosta de política, que você não vai fazer política, porque todo cara que fala isso vai ser político, e todo cara que for político vai ser o que ele pensa. Agora sim, Augusto, dá para juntar. Não, nesse caso ele tem razão, nem todo político é ladrão. Ele é, mas nem todo político é. O PT mas ele não é. Agora, essa da inteligência artificial é surreal. É mais um show da ignorância fundamental aí que marca o Lula. Vocacional. Eu fiquei pensando se essa inteligência artificial vai ter alguma previsão aí de linguagem neutra também, né? Porque ele quer em língua portuguesa. Ele pediu. Bom. Alô? Oi. Estava fechado aqui o áudio de vocês. Ô, Paula, então eu estava aqui pensando se o Pimenta, se o Montanha, se ele estava lá na Olimpíada de Matemática, porque ele fez uma conta de matemática semana passada que
Eu acho que ele vai precisar voltar para as aulas de matemática. Eu não sei se a gente tem esse vídeo aí na mão, mas as contas é de uma matemática não muito correta, não. Não, rapidamente só. O Lula também precisa de aula de matemática, só olhar para as contas fiscais do governo dele, para começar, mas ele não sabe. Agora, ele citou a questão do avião, isso como roubou a história do avião, a invenção do avião, foi isso que eu entendi. Sim. Bom, vale ouvir outra vez. Vale a pena ver de novo? Vamos ver assistir isso, novamente. porque eu preciso entrar Porque nesse às vezes assunto. precisa de legenda para entender. Nunca diga, porra, eu desafio os nossos cientistas, vamos criar vergonha e vai ter uma conferência nacional em julho, vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa criado pelo brasileiro, que a gente não vai permitir que roube a nossa criação da inteligência artificial, como foi roubado, sabe, a criação do avião. Vamos lá. Eu usei para uma pesquisa inteligência artificial. A inteligência artificial feita pelos americanos, no caso, me deu respostas em língua portuguesa citando fontes de veículos aqui do Brasil. Não entendi onde é que ser criado aqui ou lá vai alterar, mas tudo bem. Agora, a questão do avião, o presidente Lula, acho que será que ele sabe exatamente como foi a invenção de Santos Dumont? Quem inventou o avião, presidente, sim, foi Santos Dumont, porque voar sugere que você decole com as suas próprias forças, voe e depois pouse. Santos Dumont fez isso. O que os irmãos Wright fizeram simplesmente foi catapultar. Bom, permaneceram em voo. Todo mundo sabe isso. Agora, óbvio que os americanos contam a história que convence a eles. E tudo bem, toda vez que eu fui aos Estados Unidos eu contei essa história. Falei, então me provem que ele conseguiu decolar por força própria. Porque Santos Dumont fez isso com 14 bis. Então é só uma questão de versão. O que ele devia fazer é orientar, por exemplo, as embaixadas brasileiras a exatamente contar o que aconteceu com Santos Dumont. Porque os franceses reconhecem isso. Se os americanos não reconhecem, é uma questão de guerra cultural. Você vai lá e explica. Eles têm um poder gigantesco. Agora, eles não ficam trabalhando contra o país, eles trabalham a favor do país. Daí, obviamente, favorece qualquer história que contem. Eu acho que o Lula não entende absolutamente nada do que Santos Dumont fez, mas aí precisa ler para saber também, né? Precisa aprender, precisa ter a humildade do aprendizado, né, Augusto? Piotr, esse vídeo aí tem uma utilidade, pelo menos, que poderia ser útil a professores sérios, né? É só mostrar na aula e falar, olha o que acontece com a tua cabeça se você não estudar, se você não for ficar na escola. E é só mostrar isso aí. É o show da ignorância. Foi só uma atualização, o presidente Lula viaja hoje para a Europa, dia 12, dia dos namorados. Essa é a 6ª viagem, então, do presidente para o continente. Bom, pessoal, é isso aí. Se essa CPI... Realmente, né? É muitas pérolas de Lula. E como vocês viram, viaja para ir com Janja, né? Com o nosso dinheiro, dinheiro público, dinheiro do povo trabalhador, pagador de impostos. E é dessa maneira que eles estão fazendo essa milícia digital, Gabinete da Ousadia. Mudou o nome, né? Como orçamento secreto para emenda parlamentar. Pois bem, mas é algo gravíssimo que precisa ser urgentemente apurado. Porque eles fazem de tudo para calar opositores e até mesmo pessoas normais como eu e você, que queremos falar do governo. Não querem que vamos ter liberdade de expressão. E isso que está acontecendo é muito sério. E vocês, se essa CPI vingar, a casa caiu. Acabou para o PT. Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha. Comenta, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês. Até um próximo vídeo.